Olá, socorristas! Estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Eu, Omar de Macedo, responsável pelo APH, Atendimento Pré-Hospitalar, aqui da Brasil Franco, Escola de Formação de Bombeiros Civis e Escola de Formação de Socorrista Resgatista. Hoje eu quero conversar com vocês, sobre sorologia, que é o termo técnico utilizado para nós socorristas, cristalóides. Bem, eu quero conversar com vocês sobre um procedimento e um protocolo que faz parte da diretriz do SAMU aqui dentro do nosso país, aqui dentro do Brasil, correto? É a utilização dos chamados cristalóides, que comumente é chamado, ou conhecido como soro. Para nós aí, sorologia. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os tipos, e quais são as classificações e o que acontece no organismo quando ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea e com os nossos órgãos, correto? O SAMU hoje ele preconiza a utilização dentro do atendimento pré-hospitalar, tá certo? A punção venosa, que seria no caso o acesso venoso, que seriam 2 acessos para facilitar o trabalho da equipe avançada. Nós como socorristas, normalmente a gente vai estar trabalhando numa ambulância de suporte básico. E quando existe um risco iminente, nós já vamos entrar em contato, solicitação através do telefone ou não, através de rádio comunicação ou não, a presença de uma ambulância de atendimento avançado. Então eles vão preconizar também com vocês esses 2 acessos. Por que isso? Isso vai facilitar muito o trabalho da enfermagem padrão e da medicina, porque eles vão entrar com medicação, porque a ambulância de suporte básico, eles não usam medicação o tempo todo para condições de maior grau de risco ou de gravidade, mais avançada sim. Por outro lado também, nós temos aí uma exigência do grau, que hoje é a elite do atendimento pré-hospitalar dentro do Brasil, que trabalha em conjunto com a Polícia Militar dentro das aeronaves aéreas, que seria no caso o Águia, que a gente está acostumado a ver sempre aí em acidentes, fechando rodovias, pousando em campos de futebol, em quadras de futebol, em escolas, em descampados, para poder facilitar justamente o transporte dessa vítima para o hospital mais próximo. Pois bem, no ar, essa viatura aérea, que nesse caso, por exemplo, um helicóptero, não vai utilizar nenhum procedimento, nenhum protocolo invasivo enquanto ele estiver em voo. Por isso que é necessário, então, que o socorrista tenha uma ideia formada de qual tipo de cristalóide que ele vai estar utilizando também no acidentado, na vítima de um acidente. Pois vamos lá, cristalóide. O que seria um cristalóide para a gente? São soluções aquosas de eletrólitos, que são componentes que vão ajudar na composição do nosso organismo, de pequena dimensão, como por exemplo, vamos lá, quais são os exemplos que nós temos lá? Nós temos o cloreto de sódio, que a sua base é de soro fisiológico, a base de 0,9% de sal. Nós temos aí o soro Ringer simples, que a sua composição é de potássio e cálcio, ajuda na composição muscular, tanto também na composição óssea. O soro Ringer lactato, esse tem uma composição um pouquinho maior, ele tem uma compensação e normalmente é utilizado dentro do intra-hospitalar, principalmente quando ele está na clínica médica, quando ele sai de cirurgia, já vai para o quarto, normalmente o soro Ringer lactato é utilizado nessas vítimas ou nesses pacientes. A sua composição se faz presente com sódio, potássio, cálcio, magnésio e glicose. E nós temos aí para finalizar aí o soro glicosado. Esse ele é bem conhecido, Sexta-feira, sábado, sexta para sábado, sábado para domingo, o pessoal bebe um pouquinho mais e já cai, solicitando aí o SAMU, vai para o hospital, dizendo que precisa de glicose para poder cortar o efeito do álcool no organismo. Mas o soro glicosado, no nosso caso, ele tem 2 composições, de 5% e 10% na sua composição de glicose, correto? Tá, vamos entender então um acidente, quando eu tenho que fazer esses 2 acessos venosos e que tipo de soro eu vou estar utilizando conforme a caracterização. Mas antes da gente falar qual é a composição e o que acontece dentro do meu organismo, eu preciso entender que na análise primária e secundária, quando eu faço aquela entrevista com a vítima, com o acidentado, eu preciso perguntar se ele é hipertenso, aí eu não vou poder, por exemplo, utilizar o cloreto de sódio, porque ele tem sal, então eu vou aumentar ainda mais a pressão arterial dele. Se ele tem, por exemplo, hipoglicemia, sem problema algum, está utilizando o soro glicosado a 5 e 10%. Mas se ele tem a hiper, correto?
Se ele tem diabetes, nós não vamos estar utilizando esse soro, por quê? Porque senão eu aumento a composição de açúcar e ou então diminuo demais a composição de açúcar e eu posso fazer com que ele entre em coma insulínico. Então é um perigo bem relativo que a gente tem que ter o controle na nossa mão, na análise primária e secundária, fazendo essas perguntas que são básicas para esse acidentado ou para essa vítima que nós estamos fazendo o atendimento pré-hospitalar. Pois bem, o ringer simples, né? A sua principal função do nosso organismo é diluir, né, o sangue, evitando o que nós chamamos de choque hipovolêmico, né? Ou choque circulatório ou choque hemorrágico. Quer dizer o quê? Eu vou aumentar a quantidade de líquido no meu organismo, facilitando e aumentando a concentração de hemoglobina. A hemoglobina ela é responsável na corrente sanguínea de transportar oxigênio. Quando nós fazemos a troca gasosa no pulmão, que nós chamamos de hematose, quer dizer o quê? Eu vou inspirar, eu vou encher o meu pulmão de oxigênio, correto? E vou fazer a troca gasosa com o CO2. Eu vou liberar o CO2 e vou estar enchendo a minha corrente sanguínea de oxigênio. A hemoglobina ela é responsável para fazer o quê? Para absorver o máximo possível, né, de moléculas de oxigênio e já começar a distribuir para o nosso organismo. O ringer lactato. O ringer lactato, vocês se lembram que a composição do ringer lactato, né, ele tem sódio, ele tem potássio, cálcio, tem magnésio e tem glicose. Nessa sua composição, né, a principal, né, condição dentro do nosso organismo, né, também para a perda sanguínea, evitando aí o que nós chamamos de choque hipovolêmico, tanto quanto também melhorar a condição de uma hipotensão, né? Pressão arterial muito baixa, eu melhoro a condição da pressão arterial dessa vítima lá. Esse soro ringer lactato ele ajuda muito na diluição de hematomas, né? Dependendo da gravidade do acidente, nós vamos ter muitas marcas no corpo e vão aparecer hematomas. Então nós temos aí uma estatística, né? Em torno de 10%, né, da diluição desse hematoma a cada 24 horas. E tem uma outra condição também. Eu falei para vocês que o ringer lactato normalmente é utilizado no intra-hospitalar, quando ele sai de uma cirurgia, quando ele sai da área de emergência e vai, por exemplo, para o quarto, né, que nós chamamos lá de clínica médica. Então o ringer lactato também dá uma sensação para o organismo de alimentação devido à sua composição. Ele melhora a coloração do corpo, ele melhora a condição de transporte de oxigênio, ele melhora o nosso contexto e melhora até a função hemodinâmica dos nossos órgãos, né? Ajuda a manter esse funcionamento, né, como se fosse uma cadeia de produção mesmo dos nossos órgãos, correto? O glicosado, por seu efeito, né, ele tem a sua principal ação, seria a manutenção dos níveis de energia. Lembre-se, acabei de falar do ringer lactato, acabei de falar sobre o ringer simples, né? Quando eu falo de hemoglobina, a gente fala nesses dois soros, né, o ringer simples e o ringer lactato, que eles ajudam, né, no transporte de oxigênio. Mas a hemoglobina também ajuda no transporte de moléculas de açúcar. No nosso organismo, dentro da nossa corrente sanguínea, as moléculas de açúcar elas são consideradas como fonte de energia. Então melhora a nossa composição também, né, dentro do nosso contexto de organismo, que é a função hemodinâmica dos órgãos, né? O seu aporte de glicose, né, evita o que nós chamamos de hipoglicemia, que a gente falou um pouquinho lá atrás, e a sua ação, a maior causa da sua ação é justamente o quê? Equilibrar os níveis de glicose, de energia corporal e também dos eletrólitos, não é? Ajuda a manter aí a quantidade de sal no nosso organismo, a quantidade de açúcar, a quantidade de magnésio, a quantidade de potássio, a quantidade de, vamos dizer assim, de produtos, né? Vamos colocar assim, não é? Daquilo que o meu organismo não está conseguindo compensar e nem produzir, que são hormônios também, ajuda a produção, porque se o órgão estiver funcionando, nós vamos ter uma melhor produção de tudo que o nosso organismo precisa, correto? Então, nós falamos hoje sobre cristalóides, lembre desse nome, hein? Nós conhecemos comumente como soros, né? O soro que a gente utiliza aí, como sorologia, porque dentro do hospital a gente vai chamar de cristalóide. Olha, nós fizemos um acesso venoso, tá? E o cristalóide utilizado lá pela equipe avançada foi o ringer simples, né? É o mais usado mesmo. Por quê? Porque ele é considerado fisiológico e é justamente para aumentar e diluir a corrente sanguínea e fazer com que as moléculas de oxigênio, né, sejam transportadas pela hemoglobina para todos os órgãos, correto? Vamos lá, pessoal, acesse o nosso canal, né? Assista as nossas videoaulas.
mantenham-se ligados, na sua profissão, profissão de socorrista, resgatista, mesmo que você já seja bombeiro civil, mesmo que você já seja técnico de enfermagem, mesmo que você já seja um condutor de emergência, para que nós possamos ser lá no nosso futuro, o melhor socorrista, o melhor profissional dessa área e assim salvando vidas. Vamos continuar aí estudando, nos dedicando para que nós sejamos realmente grandes profissionais.